sustentabilidade, Isabela também lidera, né? Então, é o núcleo de energia e a parte de mineração. E vai ser um prazer, porque, para mim, toda essa discussão de circularidade é uma novidade também. E eu já comecei aqui nos bastidores conversando e puxando informações. E aí eu vou começar fazendo alguns anúncios e chamar nossos ilustres painelistas para falar hoje. Bom, primeiro anúncio, quem está online depois vai poder fazer perguntas. O Gustavo está atrás aqui, vai receber essas perguntas e vai ler para a gente ao final. Essa casa é uma casa incrível. Vários já tiveram a oportunidade de explorar a casa do Salzupin, mas eu convido ao final, o Diogo está aqui, vai poder ajudar a gente contando um pouquinho dessa história. E para quem não conhece, eu não conhecia, então foi minha primeira vez aqui. Eu dei uma olhada rápida, mas vou adorar conhecer. E todos estão convidados. Estamos aqui hoje para falar de uma temática super relevante, que envolve muita inovação, muita criatividade, que é Venture Capital como catalisador de projetos sustentáveis e na economia circular. Então, sem mais delongas, eu vou começar chamando Gustavo Alves, que é gerente de inovação da Fundação Ellen MacArthur. Cadê Gustavo? Ah, vamos aqui, ó, do meu ladinho. Dario, cofundador da Ecoa Capital e presidente do conselho da Urban. Paulo Belotti, sócio fundador da Move Investimentos. Por favor, Paulo. Nathalie Vidual, superintendente de orientações de investidores e finanças sustentáveis na CVM. E Maria Cristina, head de meio ambiente e mudanças climáticas na Veirano Advogados. Prazer. Bom, começando aqui, para esquentar os tambores, a gente foi uma semana intensa, 2 dias do Fórum Mundial de Economia Circular, que aconteceu no Ibirapuera, foi incrível, não sei quantos tiveram a oportunidade de estar lá, mas realmente muitas interações interessantes. Isabela Teixeira, nossa emérita conselheira, participou ativamente e aí, uma das provocações que eu acho que marcou o evento e traz mais complexidades à temática é falando que nós estamos avançando para um mundo que vai ter 10 bilhões de pessoas habitando. A gente está falando de um mundo em que, se eu tenho 10 bilhões de habitantes, certamente eu estou falando de energy addition, então de adição de energia, apesar de eu estar no meio de uma transição energética. Eu estou falando num mundo que, se eu vou aumentar a energia, eu estava até brincando com você, Paulo, falando, eu preciso de mais fio, eu preciso de mais grid, eu preciso de mais painel solar, eu vou precisar de todos os tipos de infraestrutura, e com isso eu preciso de mais minerais. E de tudo que vem, a jusante e a montante, porque todo mundo consome, então, em todas as áreas, e a gente vai estar falando de mais resíduos. Um mundo em que, geopoliticamente, aí o SEBRE trata muito essa questão, né? De toda a questão de trade, mas toda a questão entre países, e a geopolítica está cada vez mais complexa, um mundo polarizado, quando, na verdade, a gente deveria estar avançando em direção a um mundo de mais cooperação, colaboração, inovações conjuntas. Então, é nesse ambiente que a gente está situado, né? Que é dicotômico e que traz mais desafios ainda para quem quer fazer a diferença. E quem quer fazer com que, por sinal, a gente continue tendo condições de habitar o planeta Terra. Dito isso, a gente ontem também eu tive a oportunidade de rodar um pouco, foram muitas sessões, e eu acho que muitos de vocês talvez tiveram em sessões de aceleração, de inovação ontem, então eu vou contar as minhas 2 experiências. Eu tive em uma de manhã cedo, que era sobre rastreabilidade na cadeia de resíduos, e que foi uma discussão super interessante, porque a gente não para pensar, e aí é um exemplo, então o Fórum Econômico Mundial estava liderando essa, e várias, assim, desde blockchains, mas como é que eu rastreio, como é que eu faço isso de uma forma a trazer mais dinheiro, seja para o catador de lixo, seja para diminuir os intermediários e aí ter um pouco mais de justiça social e, ao mesmo tempo, ser efetivo, né? Resolvendo, porque o lixo de um, na verdade, é a matéria-prima de outro. E aí, quando a gente entende, aí muitos dos questionamentos que surgiram era, e como é que essa conta para de pé? E aí isso vai nos remeter hoje aqui ao Venture Capital, né? A como é que essas contas param de pé.
e temos aqui a sorte de ter a CVM também para contar tudo que está fazendo nessa área. Eh, e aí, então, isso foi um pouco de manhã. Depois, no final do dia, a gente também teve um painel em que o SEBRE foi um dos apoiadores, mas era na área de mineração. E aí eu vou trazer um case que a gente, às vezes, não para pensar, mas que também vai falar com modelos criativos, né. Várias empresas apresentaram e a gente procurou trazer uma dinâmica em que a gente trouxesse um olhar de otimismo. E nesse olhar de otimismo são cases que estão dando certo pelo Brasil, né, e pelo Brasil e pelo mundo, mas tinha muito um foco aqui, Brasil. E aí um deles traz que enquanto ele está produzindo, as suas produzindo a sua matéria-prima, óbvio que sobra muito resíduo e que, por sinal, aquele resíduo é um remineralizador. Então ele é uma parte do fertilizante natural. E que no caso brasileiro, como aqui a gente é uma potência de exportação, né, de produtos agrícolas, como é que esses produtos agrícolas a gente muitas vezes acaba tendo que exporta o potássio, exporta o fosfato, alguém em outro lugar do mundo está fazendo o fertilizante para ser consumido o fertilizante de volta aqui no Brasil. Não faz o menor sentido, porque quer que a gente não está produzindo mais fertilizante aqui no país. E aí, como é que eu difundo essas informações e faço o agricultor entender: olha, dá para você se unir a uma mineradora e cortar esse caminho e fazer coisas que vão fazer sentido econômico. Essa conta vai parar de pé e a gente vai conseguir ser mais sustentável, porque eu não tenho barco indo para lá, barco indo para cá com o produto, né? E ao mesmo tempo atraindo mais retorno aqui para o país. Então, eu queria começar fazendo esse esquenta, trazendo um pouco das minhas experiências, mas o importante aqui hoje vai ser ouvir a experiência de vocês. E eu vou começar com você, Gustavo. Eh, com as suas experiências aqui, características que tornam essa inovação, atrativa para os fundos de venture capital, com todas as complexidades, de algumas coisas vão dar certo e outras não. Então, eu passo para você. Legal, obrigado. Ótimo esquenta, adorei. Bom, é um prazer imenso estar aqui, né, falar com vocês nesses dias tão emblemáticos. Eu estava falando antes do evento começar que acho que anos atrás a gente falava de uma economia circular, ainda tentando convencer de que isso era uma boa ideia, né, e hoje a gente já tem aí, a maioria dos negócios, olhando para a economia circular como uma oportunidade, quase que 25% dos países ao redor do mundo com alguma estratégia de economia circular, né. Ontem numa sessão que eu acompanhei do Penuma, o Penuma lançou um do yourself, digamos assim, para implementar políticas de economia circular na América Latina. Eu achei incrível, porque é quase tipo assim: "Olha, quem ainda não tem, né, tá super fácil de fazer". E a gente tem, claro, nos últimos anos também, uma crescente aí quase que em 70% do volume de dinheiro que tem ido, pra soluções e iniciativas de economia circular. A Fundação Ellen MacArthur, fala de uma economia circular onde a gente, quer eliminar resíduos e poluição, né, então como nós podemos fazer as coisas sem gerar resíduos, como as coisas podem ir para a economia sem gerar resíduo, a reciclagem está posta aí há mais de um século e sozinho ela não vai dar conta, a gente precisa ajudar ela. A gente fala de circular os materiais e os produtos na economia pelo máximo de tempo possível no seu mais alto valor, e aqui a gente fala, por exemplo, de como, uma roupa pode ser roupa pelo máximo de tempo possível, quando ela não conseguir ser mais roupa, que ela possa ser reparada, quando não der mais para reparar, que ela possa ser remanufaturada, e quando não der mais, que ela seja reciclada e volte para o ciclo para ser uma nova roupa. E por fim, mas não menos importante, como os nossos modelos de negócio, serviços e produtos eles regeneram a natureza, eles constroem capital à medida que eles acontecem. Quando a gente olha para as inovações em economia circular, né, eu acho que assim, né, bons negócios são sempre bons negócios independente do tema, mas eu acho que os negócios de economia circular, eles adicionam algumas características que para mim faz deles boas opções, né. A primeira dela é que uma economia circular, ela desvincula o consumo dos recursos finitos, né, então, eu cresço, mas sem ter essa dependência dessa economia extrativa, né. E quando eu faço isso, por exemplo, a gente tem um caso onde a gente analisou junto com a Universidade de Bocconi, que é uma universidade italiana, o pipeline de investimentos do grupo Intesa Sanpaolo, que é um grupo italiano, e tem como ambição ser o banco de economia circular ali na Europa. E a gente analisou o pipeline de investimento deles em economia circular. E a gente via que quanto mais circular era o negócio, menor era o risco de incumprimento de dívida, né? Porque quando você, por exemplo, desvincula esse consumo dos recursos finitos, você diminui o risco. Se eu tenho um negócio que está baseado na extração de lítio, por exemplo, à medida que o lítio se torna um mineral escasso, que a gente tem uma corrida por esse mineral,
eu tenho uma crescente de risco ainda sobre esse modelo de negócio. Se eu tenho um modelo de negócio que se baseia em reminerar lítio, em pegar baterias de lítio que as pessoas colocam na rua, que não são mais usadas, e utilizar isso, eu diminuo esse risco. O modelo de negócio circular também, quanto mais circular, a gente tem aí uma maximização desses retornos, isso porque uma economia circular, ela habilita várias alavancas, de fluxos financeiros, né? Então, por exemplo, um negócio de roupa normal, você ganha na transação da venda do produto, mas se eu começo a circularizar ele, eu posso ter, por exemplo, uma assinatura por reparo, né? Então, eu vendo a roupa, faço uma transição também por assinatura de reparo, para quando a roupa ficar com algum rasguinho, esse cliente vai lá e eu reparo. Posso fazer uma assinatura uma transação por assinatura, né? Então ele não precisa comprar essa roupa, ele tem acesso a um guarda-roupa de roupas. Então a economia circular ela dá essa possibilidade aí de caminhos para esses modelos de negócio. Então, para mim, essas características fazem dos modelos de negócio algo extremamente vantajoso. E por último, não menos importante também, o negócio em economia circular, ele opera para mim numa camada vanguardista de políticas públicas, né? Então, são negócios, por exemplo, que já estão um pouco além do que os negócios na sua normalidade. Então, vou dar um exemplo. A gente está discutindo ao redor do mundo o RAP, que é a responsabilidade estendida para o produtor, onde o produtor vai ter uma responsabilidade sobre o ciclo total do produto, aquilo que ele põe no mercado, inclusive o pós-consumo. E a gente tem, por exemplo, essa conversa acontecendo muito forte para têxtil na Colômbia, né? Então, a conversa está acontecendo. Quando essa política for implementada, a gente vai ter que negócios de têxteis vão precisar se responsabilizar por o ciclo total do produto. E aí o negócio de economia circular, ele já está lá na frente, porque como ele já está operando, né, fazendo as roupas circularem, como ele já está operando, fazendo roupas pensando em minimizar a geração de resíduo, ele captura uma vantagem competitiva maior. Então essas para mim são, né, os adicionais aí que fazem de um negócio em economia circular um bom negócio. Adorei seus exemplos. E o da moda sempre me remete pelas complexidades. E ontem eu estava exatamente perguntando a Mr. Green, que aí era uma venture cap, era uma startup do Quênia, e aí a dificuldade, porque ali é um dos dumps de resíduos têxteis, né? E como é que você vai realmente viabilizar a circularização daqueles resíduos têxteis no mundo em que tanta gente ainda precisa de roupa, ainda precisa de coisas, e como você consegue fazer isso com economicidade? São várias as questões. Dari, agora com você, cofundadora aí da Ecoa Capital e trabalhando aí como presidente da Urban, o Venture Capital traz seus desafios. Ele não é, eu estava até perguntando, daqui a pouco vai para o Paulo, mas como é que a gente acerta nisso? Nem tudo vai dar certo. Como é que você faz a conta fechar? Então, os desafios mais comuns aí dos fundos de venture capital enfrentam para investir nessas startups. Conta para a gente um pouquinho. Bom dia. Falar de venture capital do lado do Paulo Belotti é dureza, mas eu vou tentar. Eh, eu sou Dario, agradeço o convite. Eu tive o convite da Júlia, esposa do Pepe, que eu não sabia, para falar aqui. A gente fez um processo de mentoria, que imagina, eu fui mentor da Júlia, que é um absurdo, e isso acho que exemplifica um pouco o que a gente está fazendo aqui, o que a gente vai conversar aqui, que é essa ideia de cooperação entre iguais, né? No caso, não interessa quem era mentor ou mentir, mas pelo convite. Bom, eu tenho 4 filhos, o Tom, o Zeca, a Luísa e a Marina. Isso acho que é a minha maior qualificação para estar aqui sentado falando do futuro, né? E eu fundei, junto com os meus sócios, a Ecoa, que é uma holding de investimentos que investe em empresas que usam o seu modelo de negócio para solucionar desafios da nossa geração. Algumas delas em conjunto com o Paulo e com a Move. E a gente não pode deixar de falar desse contexto, onde a gente talvez esteja passado, dá para chamar da primeira onda de private equity, de venture capital. Trilhões de investimentos foram, fundos de investimentos e de negócios foram investidos por essa classe de ativo, mas, obviamente, em função da alta taxa de juros e da baixa liquidez que isso gerou, nós estamos passando por um processo extremamente complexo, né? Falta de liquidez na indústria de venture capital. A gente viu diversas empresas
morrendo no meio do caminho nos últimos anos, não só aqui, mas no mundo inteiro, e boas empresas, por esse contexto, a despeito de ter 30 bilhões de investimentos nesse tema no último ano, 3 desses, mais ou menos, no Brasil, que mostra que, e grande parte desses investimentos relacionados ao clima, o que mostra que é um setor resiliente. Então, nós estamos numa crescente, obviamente, num período muito complexo, mas a gente vai continuar nessa crescente, a gente vai continuar com um setor muito, muito forte e proporcionando essa revolução que a gente está vendo nesse setor. Agora, dentro dessa primeira onda, com certeza, ajustes se fazem necessários, né? Eu posso citar 200 aqui, mas você não deu muito tempo para mim, eu vou citar alguns. O que o Gustavo trouxe aqui, todos os exemplos geram para nós uma paixão, uma alucinação, uma vontade de fazer muito grande, né? E esse é um problema, um desafio para a gente lidar na indústria, porque o investidor ele se apaixona pelo tema e pela causa. E antes para a gente ter um negócio de impacto, um negócio sustentável, primeiro ele precisa ser um negócio. Ele precisa ter receita, que deve ser maior que as suas despesas, e tem que gerar um resultado. E a nossa paixão encobre isso e deixa com que as projeções das premissas nas nossas planilhas fiquem mais fáceis de serem aceitas. Esse é um contexto bastante complexo. Normalmente, os fundadores dessas empresas são acadêmicos e que muito inteligentes, muito bem formados e que trazem essas soluções com uma veemência que realmente dá vontade de colocar o dinheiro para operar, e muitas empresas morreram no caminho em função da falta de profissionalismo e de governança e de fazer com que essas empresas, ou pensar nessas empresas como viabilidade, muito antes delas serem investidas. Não são todas as empresas que deveriam ser investidas por venture capital. Venture capital é uma classe de ativo que exige um crescimento muito rápido para que você obtenha valor muito rápido e possa vender essa empresa para a próxima fase, que é o private equity. Não são todas as empresas que devem passar, não são todas as empresas que estão solucionando problemas da nossa geração que deveriam passar por esse processo. Tem muitas soluções que deveriam ser empresas que não são investidas por private equity ou por venture capital e que não precisam necessariamente passar por um processo de crescimento tão galopante. E isso tem acendido a luz vermelha para muitos dos gestores, né? Ah, eu vou fazer uma provocação aí, porque eu acho que esse é super interessante, nesse meio desse caminho, assim. Qual é o seu feeling, o seu sexto sentido que aponta ali que essa fica, essa vai? Você falou, nem É, todas vão, o que que fica? exato, essa lente da possibilidade real que essa empresa tem, ou a necessidade real que essa empresa tem de crescer 20 vezes a receita dela nos próximos 2 anos, né? Triple, double, double, né? Essa é a regra geral do venture capital. Tem que triplicar a receita 2 vezes, duplicar 2 vezes, você passa para frente. Não são todas as empresas que podem fazer isso. A gente acaba acreditando pela paixão que a gente fica na empresa, mas não são todas as empresas. Não são todos os empreendedores que deveriam passar por isso. E acho que essa lente mais crítica, os gestores nessa próxima onda, que certamente virá, devem ter. E aí passa por talvez por uma luz que acende para todos nós, que é a ideia do investimento sistêmico, né, e do uso dos multicapitais que já estão disponíveis para a gente utilizar na sociedade. O investimento sistêmico ele não olha apenas o investimento naquela empresa para gerar um impacto específico, seja na economia circular, ou seja no clima, qualquer setor específico. Um setor é muito mais complexo do que uma única empresa. Esse investimento sistêmico, esse uso do multicapital, quando você olha e analisa a necessidade de se transformar todo um sistema, existe capital filantrópico para endereçar alguns dos problemas que você trouxe, e eles estão disponíveis. Existe o capital concessional, né? O capital, a Petrobras é um grande fornecedor de capital. Você que está aqui. O capital da Petrobras tem muito capital concessional para fomentar. Capital concessional significa abrir mão
de grande parte do retorno e em função de um outro tipo de retorno que essa empresa ou um banco de desenvolvimento, um banco multilateral está esperando como retorno, tem expectativa como retorno, e juntar isso com o capital da Faria Lima, que é um capital tradicional que está procurando retorno de mercado. Não são todas as empresas e todos os setores que precisam ser endereçados e transformados que vão gerar retornos de mercado. Mas esse multi-capital disponível, que a gente chama de blended finance, através de uma visão sistêmica, para que a gente mude, não só implemente o investimento numa empresa, mas em todo o setor usando esses capitais, aí sim pode ser transformador. E eu acho que essa talvez seja a tônica da próxima onda. Não, falou várias coisas super interessantes. E aí já vou passar para você, Paula, que eu tive a sorte de repente, começar aqui a explorar a casa do seu lado, e a gente foi trocando, e aí eu descobri que você já está nessa jornada já tem um tempo. Tem que ter um olhar clínico, eu rapidamente percebi que tem que ter um olhar clínico, porque é conseguir connect the dots, né, entre o negócio, que tipo de estrutura vai fazer sentido, isso aqui eu consigo envelopar da maneira correta. Então, eu queria que você trouxesse assim, e eu estou adorando porque são exemplos muito concretos, né? E que exigem uma dose de inovação maior, principalmente nessa nova etapa que a gente está entrando, que o Dario trouxe, de o blended, os interesses, e a entender assim, e aí eu fiz isso muito ainda no Chapéu Petrobras, que era a Petrobras, que é a sua licença social para operar. Então, ela já tem ali o commitment na região. Aí tem o Faria Limer, que precisa do retorno, então ele vai entrar com mais um pouco. E para os diferentes níveis. Então, traz um pouquinho para a gente aí sendo bem objetivo aqui, quais são esses estágios para conectar essas startups inovadoras ao capital correto, como é que você monta essa estrutura e um pouco do que vem dando certo, como é que você sente que essa trajetória aí para frente, o que mais vai mover o venture capital e essas possibilidades de startups promovendo esse ecossistema aí de novos caminhos sustentáveis? Não, legal. Bom dia a todos e todas. Sou Paulo da Move, né? Junto com o Dario, a gente tem feito muita coisa nesse ecossistema de venture capital de impacto sustentável. Eu acho que posso citar números, né? Na nossa experiência, a gente está fazendo isso há 20 anos, estamos no quarto ciclo, quarto fundo agora. E o que a gente tenta fazer? A gente tenta antecipar o futuro, né? Investindo em empreendedores e empreendedoras que têm ideias muito inovadoras, muitas de modelo de negócio, muito de tecnologia, e que, como o Dario falou, você acredita que vai dar certo. Então, a gente tem exemplos em energia solar, em tratamento de fungos e bactérias para substituir a indústria de fertilizantes. Depois eu posso citar esse caso. Mas o problema é que você não sabe quando vai dar certo. É muito difícil, porque os mercados não existem, as indústrias não existem ainda. Carbono também foi uma iniciativa que a gente fez com uma empresa chamada Biofílica em 2009, 2008. E falou, carbono, mudança climática é uma realidade, carbono vai ter um papel. Na época que a gente investiu, a gente, em 3 anos vai ter mercado, né? Demorou 10, né? Então é um pouco da lei geral dos planos de negócio, demora 3 vezes mais e custa 3 vezes mais. Então, é preciso ter essa estruturação sistêmica para você financiar essa transição. Como é que a casa de máquinas funciona lá na Move? Então, a gente, de novo, procura empresas muito inovadoras. A gente procura um conhecimento técnico muito profundo, né? Então, como o Dario mencionou, as empresas que deram certo, elas tinham uma base de capital humano. Então, a empresa solar nossa, Origo, um dos fundadores é um engenheiro do ITA, que é o cabeça. Até hoje, ele desenvolveu a maioria das normas da engenharia da indústria solar no Brasil, né? Ele foi um pioneiro e a gente sabia que o que ele estava querendo vender funcionava. A gente só não sabia quanto tempo ia demorar. E, de novo, a Origo também demorou muito tempo para
para se viabilizar e dar certo. Deu certo. Então, a gente procura essas empresas, a gente, em geral, faz 212, né, Júlia? 215 conversas para fazer um investimento. Então, você tem uma razão grande. E de 7 a 8 investimentos que a gente faz, 3 dão certo. Então, é um negócio Posso fazer uma de risco. perguntinha no meio É, disso aí que eu acho que é é, interessante? é. Quando esses investimentos, eles giram na casa de quantos milhões, assim? Ou centenas? Então, a gente, acho que nós não somos gestores de fundos muito grandes. Os nossos fundos têm em torno de 100 milhões de reais. As empresas são pequenas e a gente faz aportes iniciais de 5 milhões de reais, 3 a 7 milhões de reais, podendo chegar até 30 ao longo do tempo. Mas a gente ajuda a organizar as capitalizações. Então, nesse fundo que começou em 2015 e termina agora em 2025, aliás, terminava, né? Porque essa questão do tempo, eu liguei lá para os administradores e falei, vou precisar de mais 3 anos. Daí eles falaram, você também? Então é fake news, essa história de fundo que dura 10 anos é um fake news, foi o que me disseram, né? Então, precisa de mais 3 anos. E ao longo desses 10 anos, nós fizemos 7 investimentos, olhamos ali 1.477 empresas e elas atraíram 8,5 bilhões de reais de mais de 30 investidores de todos os tipos, né? Esses investidores basicamente investiram em 3 empresas, das 7 que a gente fez. Então, a gente ajuda a organizar, porque quando uma coisa começa a dar certo, puxa muito dinheiro e você precisa atrair o investidor correto, com reputação, que vai ajudar no posicionamento, ajudar no conhecimento, na governança, etc. Para citar um caso, acho que bem interessante que nós estamos trabalhando agora, e a ICO, o Dario investiu também, eu queria mencionar uma empresa chamada Symbiomics, que é uma empresa fundada por 2 rapazes que fizeram doutorado em biologia em Campinas, na Unicamp. E a Symbiomics pesquisa fungos e bactérias do microbiota do solo, de vários biomas brasileiros. Ela seleciona esses fungos e bactérias que, em simbiose, né, com a planta, vão supri-la de necessidades como fósforo e nitrogênio. Então, assim, a visão é acabar com a indústria de fertilizantes no mundo, né? Então, exemplo de economia circular, os fungos, o pessoal diz que é o maior agente de economia circular do planeta são os fungos, né? E, e essa empresa, então, começou agora, a gente fez um aporte inicial junto com o grupo de 11 milhões de reais, depois ela fez uma captação de mais 5, daí entrou a FINEP agora, financiando com 25 milhões de reais não reembolsável, então muita base em ciência, ela faz sequenciamento genético dos fungos, depois edição genética desses fungos, teste em laboratório, casa de vegetação e depois no campo. O objetivo é você fazer com que os agricultores brasileiros usem esses produtos ao invés de fertilizantes. Eles solubilizam fósforo, capturam nitrogênio, absorvem carbono, resistência à seca, etc. Então, essa é uma empresa que está no começo. Eu não sei quanto tempo vai demorar para ela dar certo, mais do que a gente espera. Espero que dê certo, mas eu acho que é um exemplo bacana de economia circular do que a gente faz, atraindo capital sistêmico, como o FINEP e outros, e políticas públicas também, para que permitam com que essas inovações aconteçam. Porque é natural que os incumbentes, né, as empresas não circulares, as empresas lineares, combatam essas inovações, né, através de regulamentações, e a guerra, às vezes, é bastante pesada. Governo judiciário, leis municipais, estaduais, federais, normativas, etc. Então, acho que esse é um pouquinho do nosso trabalho. O que, como resultado, a gente teve um ciclo de 2005, 6 a 12. Nós investimos em 7 empresas, o fundo deu 19% ao ano, em 10 anos, durante 10 anos. De novo, a mesma razão.
200 para uma, de 8, 2 ou 3 dão certo. Nesse fundo, que termina agora em 25, que agora foi para 28, 17,5% ao ano. O fundo agora que tem a Symbiomics, que é a bioeconomia voltada para a Amazônia, e bioeconomia de autoconhecimento, que a gente chama, também está dando um retorno bastante legal, deve estabilizar em torno de 20%. Então, dá certo, mas precisa ter paciência, tem pouco investimento ainda, é difícil captar, é difícil. Eu brinco assim, uma empresa como a Symbiomics, a gente trabalhou 1 ano e meio para captar os recursos. Se tivesse na Califórnia, captava em 2 semanas, né? Então, Posso fazer uma provocação nesse sentido? por favor. Nesse meu momento exploratório, aí eu até comecei a brincar com você, que eu comecei e biocombustíveis é uma coisa que eu sou entusiasta. Então, biocombustíveis, ou legislação americana, biocombustíveis de etanol de milho, milho SAF, comecei a dar uma explorada, né, nessas. E conversando com amigos, enfim, que estão no mercado americano, é, sempre a conversa, e aí é de que, olha, não tem um problema de falta de dinheiro, tem uma insegurança de como é que você pega o dinheiro, como é que o americano aloca o dinheiro dele aqui no Brasil e tem um ambiente em que ele se sinta confortável, né? Do tipo, olha, você vai ter o seu retorno, e, by the way, muito mais interessante do que você teria nos Estados Unidos. Vocês têm nessa nova etapa, né, nesse novo sprint, isso é uma coisa que vocês têm procurado olhar? Como é que desbloqueia mais esse capital e esse olhar, Estados Unidos ou Europa ou Ásia, que também são outros entusiastas aqui para esses projetos? O que sim, a gente quer captar cada vez mais fora do Brasil, né? O que os investidores em geral não falam de insegurança jurídica, não. O Brasil é um mercado muito sofisticado, acho que não sei agora se é a oitava, décima do mundo. Alô? Muito investimento entra. O que o pessoal pergunta muito é instabilidade cambial, né? Eu vou entrar nesse dia, vou sair nesse dia, eventualmente em reais você vai dar 20% ao ano, em dólar vai ser menos 10, né? Então a gente procura fazer investimentos em empresas que têm uma parte da sua receita ou a totalidade da sua receita dolarizadas. Então carbono é em dólar, né? Sistemas SAFs, combustíveis de aviação, é dólar. Então essa é uma forma de você fazer essa proteção. E aí eu vou direto aqui para a Nathalie, que vai nos ajudar aqui a entender a CVM no seu nada fácil trabalho, né, Nathalie? E fomentar, porque eu vou para a casa dos trilhões, aí eu vou para o bilhão e eu vou chegar nos milhões. Olhando, né, a gente está no meio do ano da COP, e aí todo mundo tem toda uma preocupação e um desafio do Correr do Lago de vou sair dos meus 300 milhões, tem que sair dos meus 300 bilhões, e a transição exigiria chegarmos a 1,3 tri, né? São assim, tudo centenas, bilhões, e aí, no meio disso, e aí eu vou descendo aqui para a nossa conversa, que é o que mais me chama a atenção não temos um problema de falta de dinheiro no mundo. É, Muitas vezes o que acontece é como é que eu estruturo bem projetos, sejam ele na casa dos bilhões, sejam ele na casa de centenas, seja ele na casa dos milhões, e aí muito do que o Dario e o Paulo trouxe. E como é que eu crio essa atmosfera em que eu traga regulamentações fáceis para acelerar, porque nessa nova jornada, o que eu mais tenho percebido é que vai precisar de inovação, criatividade, aqueles modelos óbvios, aquelas coisas gigantescas, não é o que vai funcionar. Então, conta um pouquinho para a gente o que a CVM tem feito, a jornada de vocês, e para estimular cada vez mais essa entrada, essa facilidade de entrada de dinheiro e de investimentos fluindo para projetos de venture capital aqui. Tá bom, obrigada, Rafaela. Agradeço o convite, é um prazer enorme participar aqui do evento. Para a CVM é muito bom quando a gente tem essa oportunidade, né, de fazer uma troca com participantes de mercado, representantes da economia real. Então, para a gente é muito bacana poder participar do evento hoje. Como falar de normatização,
da parte regulatória, né? Um pouco eu vou trazer aqui uma sopa de letrinhas, né? Às vezes não é tão interessante. Eu trouxe alguns slides para apoiar aqui a minha fala. E até para concretizar um pouco desse caminho, dessa trajetória, jornada que a gente está construindo em torno de fomentar as finanças sustentáveis via mercado de capitais. Acho que é importante reforçar que CVM, enquanto regulador do mercado de capitais, tem dois mandatos principais, né, que é desenvolver o mercado, assegurando proteção ao investidor. Quando a gente fala em desenvolver o mercado, a CVM tem uma postura assim, muito proativa de abraçar a inovação, abraçar a tecnologia, né, ser agnóstico em termos de tecnologia, fomentar o desenvolvimento de novos modelos de negócio mais inovativos, ao mesmo tempo buscando esse equilíbrio, né, na hora de escrever as regras entre fomentar a inovação ao mesmo tempo que se garanta mecanismos de segurança para que o investidor se sinta confortável, né, e tenha confiança em entrar nesse mercado e viabilizar essa mobilização de capital. Né? Então, acho que esse acho que é o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer aqui. Próximo slide, por favor. Não sei se alguém está passando os slides. As opiniões são minhas, né? Não necessariamente representam a opinião da CVM. Preciso fazer o disclaimer de sempre. Pode passar, por favor. Bom, e aí quando a gente fala de finanças sustentáveis em mercado de capitais, né, a CVM percebeu que essa agenda ela deu uma guinada no período da pandemia. Até então a gente via muito na base do discurso e depois da pandemia a gente começou a ver uma mobilização em direção a ações mais práticas, né? E aí, de fato, com mais investidores interessados em adquirir produtos, instrumentos financeiros sustentáveis. Nesse contexto, apesar da CVM já vir trabalhando com aspectos relacionados à sustentabilidade, pelo menos desde 2014, a gente começou a se deparar com alguns desafios, né, um pouco mais evidentes, né, dada a evolução dessa agenda ESG de sustentabilidade. Primeiro, o fato da gente não ter uma taxonomia oficial, taxonomia sustentável oficial aqui no Brasil. Agora a gente já está desenvolvendo uma com um plano de transformação ecológica, liderado pelo Ministério da Fazenda, mas até então a gente não tinha. E isso, a falta de critérios técnicos, metodologias, métricas mais objetivas e padronizadas, acabava criando aqui uma dificuldade de comparar produtos, né? Como eu comparo uma empresa verde A com uma empresa verde B, se cada uma está utilizando uma métrica, uma metodologia, um padrão específico, isso acaba criando distorções competitivas, comparativas, e que não é bom quando se fala em mercado de capitais, que de alguma maneira gosta de uma padronização, né? E isso gera assimetria informacional, que por sua vez acaba gerando mais prêmio de risco, aumenta o custo daquela operação, né? E outros aspectos que a gente pode citar aqui, que é se não tem um parâmetro, não tem uma metodologia específica, métricas, etc., a gente aumenta risco de greenwashing também, que é prejudicial para o desenvolvimento das finanças sustentáveis como um todo. Então, foi algo que a CVM mapeou, então é algo que a gente precisa endereçar. Como superar esses desafios para que o mercado continue se desenvolvendo, a gente possa ser um facilitador de política pública, ajudar as finanças sustentáveis e a sustentabilidade em geral a avançar por meio do mercado de capitais, que oferece, né, alternativa de funding, mobilização de capital para projetos que possam ser de impacto socioambiental também. Próximo slide, por favor. Então, aí a gente iniciou um grande aprimoramento da nossa matriz regulatória, né? Praticamente englobou todo o ecossistema de regulados da CVM, indo desde companhias abertas até fundos de investimento de todas as categorias, né? Eu chamo aqui esse grande pacote de medidas regulatórias para aprimorar a transparência relacionada à sustentabilidade. Então, o foco aqui era no disclosure, no regime informacional, para a gente entender que, até falando, né, de segurança do investidor,
de reduzir esse gap de confiança do investidor que a gente estava vendo para o capital, de fato, né, se mobilizar, fluir, né, para a gente ver o fluxo acontecendo, a gente entende que a nossa capacidade de atender as necessidades informacionais do investidor é que, de fato, vai ajudar a alavancar essa agenda de finanças sustentáveis. Porque o capital está ali, né? Ele está disponível. Ele precisa, então, fluir para esses projetos de impacto socioambiental. Como? Gerando confiança. O regime informacional precisa ser adequado. Então, a gente começou esse aprimoramento das regras para a companhia aberta, né, no formulário de referência, no formato Pratique ou Explique. A gente fez uma série de aprimoramentos para que elas passassem a reportar riscos e oportunidades ambientais, sociais, climáticas e de governança. A gente passou a atacar também a questão da rotulagem dos produtos. Então, hoje em dia, por exemplo, fundo de investimento em participações, né, podem ser rotulados, podem ser temáticos, ou seja, receber uma denominação verde, social, climática ou qualquer coisa correlacionada à sustentabilidade. Isso pode acontecer e é autodeclaratório. Então, é o administrador, gestor do fundo que vão tomar essa decisão de atribuir uma denominação rotulada para aquele fundo. Mas, ao fazer isso, ele precisa prestar informações adicionais relacionadas a: tem second party opinion? Qual a metodologia que está utilizando? Quais são os KPIs que você pretende alcançar? E prestar todas essas informações nos documentos obrigatórios, tá? E eu acho que isso, né, acaba criando também uma certa vantagem competitiva para os produtos que efetivamente conseguem prestar contas sobre seus projetos socioambientais, né? São rotulados, conseguem prestar contas e conseguem atender os seus objetivos, né? Suas estratégias, suas teses de investimento. Então, a CVM criou um mecanismo ali na 175 para viabilizar isso. Pode passar o slide, por favor. Bom, eu já falei tudo isso, então a questão da transparência, que a gente quer fomentar essa nova cultura de investimentos e para que a gente tenha um accountability que realmente faça sentido para o investidor. Eu acho que tem um outro ponto aqui, né? Não olhando só a questão do investidor, mas também do emissor, quem está captando, quem está tomando recursos, né? A partir do momento que a gente pede informações relacionadas a riscos e oportunidades climáticas, ambientais, sociais, né? Vou pensar aqui numa companhia aberta. A partir do momento que ela começa a levantar esses dados e essas informações, então ela passa a ter condições de analisar e processar esses dados e entender se, de fato, existe um problema que precisa ser solucionado ali no seu modelo de negócios. Eu consigo ter um modelo de negócios que emita menos gases poluentes do que eu tenho hoje? Se eu consigo, se faz sentido econômico, por que não? Então, a partir do momento que a gente pede essas informações, eu acho que também a gente está levando os emissores a um processo de reflexão. Então, não é só da ponta do investidor, mas também na ponta do tomador do recurso, o que ele pode fazer para melhorar os seus modelos de negócios diante de riscos e oportunidades ASG climáticas que se apresentam, né? Próximo slide, já estou acabando aqui. A gente também tem uma política de finanças sustentáveis, que é para trazer de forma clara para o mercado quais são as diretrizes estratégicas da CVM para posicionar e para avançar a agenda de finanças sustentáveis em mercado de capitais. Ela tem basicamente esses 4 pilares. Então, óbvio que a gente quer utilizar os instrumentos disponíveis em mercado para fomentar a mobilização do capital em direção a projetos de impacto socioambiental. Para isso, a gente precisa de transparência das informações e combater o greenwashing. Nathalie, até se puder aproveitar para Pode. explorar um pouquinho, porque isso tem sido uma mega questão, né, que o cobrir, tentar ações de supervisão para que busquem coibir, né, o greenwashing. O que você destaca aí nessas ações de vocês? Primeiro, a gente fez todo esse aprimoramento da regra, que nos dá agora condição de, né, fazer o depara entre o que a gente pede na regra e o que os emissores estão apresentando, tá?
A gente tem nosso plano de supervisão baseado em risco, e ele contempla algumas supervisões temáticas que a gente escolhe fazer, né? E uma delas é olhar para os relatos integrados das companhias abertas. A gente também está olhando os indicadores, os campos, na verdade, para reporte de riscos e oportunidades climáticas e ambientais que estão lá no formulário de referência. Então, a gente tem alguns filtros, a gente tem umas metodologias de filtro, quando, por exemplo, tem um túnel ali que a gente estabelece um limite máximo e mínimo, vamos dizer assim. Se algo é um outlier, está fora desse túnel, isso chama atenção, então a gente consegue agir para entender o que está acontecendo, por que aquilo está destoando. Rotulagem de fundo. Agora, se a documentação, se a metodologia ali apresentada não faz sentido, se não tem KPI, se não tem second party opinion. Opa, peraí, por que você está rotulando esse fundo como verde se a gente não consegue enxergar aqui quais são os resultados efetivos disso? Então, é a partir daí que a gente consegue atuar. E óbvio que com cooperação, porque ninguém consegue fomentar essa agenda, né? E aí falando de parceria com o Ministério da Fazenda, Banco Central, SUSEP, Previc, todo mundo junto para fomentar essa agenda. O próximo slide já está acabando. Eu acho que a gente tem também um plano de ação, e vocês podem acessar no site da CVM. Ele também atua com normatização, supervisão, orientação. Falando blended finance, a gente está para soltar um parecer de orientação sobre isso, como usar os instrumentos de mercado de capitais para viabilizar mecanismos de blended finance, que a gente ainda vê muito pouco. Então, sim, CVM quer fomentar. E em breve a gente vai soltar uma orientação para trazer conforto para o mercado. Olha, como fazer? Os instrumentos são esses, isso aqui está dentro do que a CVM entende que vai funcionar, né? Então, acho que é importante também trazer esse ponto. E por último, a gente pode passar o slide? A gente adotou, a gente editou essa regra, a 193, não sei se vocês tiveram contato com ela, mas por que eu estou destacando? Porque é a regra. O Brasil foi a primeira jurisdição a endossar os padrões ISSB para reporte dos relatórios financeiros de sustentabilidade e clima, que é o S1 e o S2, né? Então, CVM foi vanguardista, assim, pioneira nessa agenda ao endossar esses padrões, e a gente tem sido referência nos fóruns internacionais, todo mundo pergunta como vocês desenharam um roadmap de adoção, por que vocês pensaram dessa forma ou não, né? E a gente está no período de adoção voluntária, agora Valer e Renner já fizeram a opção pela adoção voluntária, então a gente vai começar a receber os primeiros relatórios de sustentabilidade com base nesses padrões em setembro desse ano, né? Então vai ser assim, um momento bastante interessante para a gente entender como esses primeiros relatórios, talvez os primeiros relatórios do mundo, com base no ISSB, apresentados pelas companhias brasileiras, a gente entender a qualidade, né, dessas informações que vão vir ali no relatório de sustentabilidade. E aí, gente, pode passar, por favor? No período voluntário, não só a companhia aberta, mas também as companhias securitizadoras e os fundos de investimento também podem fazer a adoção, né, desses relatórios de forma voluntária. Aí é opção, no caso dos fundos, né? FI, por exemplo, é opção do gestor, do administrador fazer essa opção pela adoção voluntária. A gente ainda não tem nenhum fundo, não chegou ao nosso conhecimento nenhum fundo que tenho optado por produzir esses relatórios de sustentabilidade. Inclusive, eu acho que é uma coisa que eu quero muito ver acontecer, né? Então, eu fico aqui na torcida, a gente tem falado com alguns gestores. Eu acho que em breve a gente já deve começar a ver fundos também se mobilizando para prestar essas informações. Tá todo mundo. Eu já estou cobrando a 193 agora. Tanto que ele fala que foi essa, eu tô na próxima. Gente, tem que ser otimista, né? Mas é isso, o período mandatório é só em 2027, database 26, divulgação 27. E aí, no caso, é só para companhia aberta mesmo, então não englobaria os fundos de investimento.
É isso, pessoal. Fico à disposição para dúvidas. Obrigada. Obrigada, Nathalie. Não, trouxe ótimas informações aqui para gente. Calma que o de vocês ainda não está nesse, viu, Dari e Paulo? A gente... Mas eu acho super relevante aí que a gente consiga ter essa estruturação. E estava acompanhando, eu vi que a Vale está saindo realmente na frente aí, vai integrar, acho ótimo. Que as grandes têm que começar dando exemplo, né? É isso. E aí, Maria Cristina, eu acho que vai trazer aqui agora um pouco da visão do advogado, que é sempre necessário em todos esses nossos processos, né? Seja para fomentar, seja na hora de orientar nessas regulações, na estruturação desses fundos. Eu acho até para a pessoa, para os jovens investidores, os novos investidores. Então, como que o escritório de vocês, o Verano, eles vêm contribuindo aí com os fundos de venture capital, né? E qual tem sido a experiência? Acho que trazendo os exemplos concretos aí do que vocês têm experimentado nesse ambiente aí de inovação também. Primeiro, queria agradecer o convite, né? A SEBRE é grande parceiro nosso. E advogado é um mal necessário, gente. Vocês ouviram um bando de gente legal aqui falando sobre investimento, né? Super inspirador, mas a gente está tanto no namoro, no casamento, no divórcio, né? Dos relacionamentos corporativos. Então, acho que contar um pouquinho do que a gente tem visto, né? Eu acho que é um momento de muito entusiasmo, eu faço cor a tudo que vocês, né, disseram, ainda mais quem trabalha na área ambiental. No começo eu trabalhava cuidando basicamente de acidentes ambientais, poluição, e hoje a gente era agenda cinza praticamente, então era tudo muito voluntário. Eu lembro do primeiro projeto que eu trabalhei com o Banco Mundial em 2005 para desativação de lixão, que era um dinheiro de repasse junto à Caixa para a gente conseguir multiplicar isso em todos os municípios do país. Super interessante, mas era muito na linha do nice to have, né? Então, realmente tinha uma outra escala, tinha uma outra velocidade. E o que eu sinto muito, né? A gente recebe clientes em vários momentos. Então, quando a gente recebe durante a estruturação, é maravilhoso, porque a gente consegue trabalhar no projeto desde o começo e a gente trabalha de mãos dadas também com os técnicos e investidores. Então, é com cientistas que manjam da sustentabilidade, dos resultados, com o pessoal do investimento. E eu acho que o jurídico tem um papel realmente que é muito importante. Em termos de casar expectativa, vocês trouxeram os aspectos regulatórios. É, o, esses projetos circulares, ele tem uma característica que é muito interessante, porque eles lidam com o meio ambiente. Meio ambiente é um tema extremamente regulado, né? Então, assim, alguns exemplos do que a gente vem lidando são situações de advocacy. O primeiro passo é olhar na legislação. A gente está com uma situação agora de uma empresa que ela quer usar resíduos importados, porque o mercado ainda não está totalmente maduro, a gente não tem toda a logística de disponibilidade, e na semana passada saiu um decreto, finalmente, falando, olha, quando é para reaproveitamento energético, vocês podem importar resíduos. Saiu um dia com anexo, quais eram, né, até esses materiais, aí depois 2 dias o decreto já foi modificado para falar, olha, não tem mais esse anexo, então vocês vão ter que encaminhar aqui a justificativa técnica, financeira, por que justifica importar e como isso vai incentivar o mercado doméstico. Então, agora a gente está nesse momento que é consulta jurídica mesmo, a gente submeteu até o pleito, deve ter sido um dos primeiros, a gente estava esperando a norma sair, né, junto à Casa Civil, junto ao MIDIC, junto ao Ministério do Meio Ambiente, porque eles vão analisar se aquele caso você pode importar ou não. Aí você vai olhar para a parte de tributo, né? É muito caro, não é? Eu estava almoçando essa semana também com conhecidos da área de biocombustível. Eu falo, o pessoal do Oriente Médio está considerando realmente importar o etanol para lá e fazer as produções, porque aqui se tem algumas questões de taxação, às vezes fica mais barato, diferente do biodiesel, mas eles estavam olhando especificamente para alguns biocombustíveis. Falaram, ó, dependendo do país, no Oriente Médio, é tax-free. Isso prejudica a nossa reindustrialização verde, né? Que é algo que a gente tem trabalhado muito, a gente parar de ser um hub só de, né, repetir aquela história de ter muito recurso natural e disponibilizar o recurso natural com baixo valor. Isso é industrializado fora e depois volta para cá. Então, eu acho que essa é uma onda que é muito interessante a gente ver, tanto em termos de política pública, né, como os investidores querendo trazer esse valor agregado maior
né, para os produtos e para essas soluções. E a gente tem questões jurídicas também que são bem interessantes, que influenciam no preço realmente, na expectativa. Então, pegar o caso do carbono que você trouxe, né, Paulo, que eu achei assim super interessante. Além da gente ver se existe ou não um mercado regulado, qual o tempo disso? Por quê? Porque a gente sabe que um crédito a tonelada do carbono equivalente no mercado regulado na Europa, ele já chegou a 100 euros. No Brasil, dependendo do tipo de solução que você está fazendo, feito nature-based, né, solution, que não é de eficiência energética, você tem crédito que não chega a $1. Né? Então, assim, eu acho que poder olhar a gente da parte regulatória, né, no jurídico, implementar a legislação é bom, você criar um mercado, e aí você cria a demanda, como já existe muito em economia circular de resíduos, isso tudo vai ajudar quem é o investidor e quem é investida a modelar também o valor. Qual a minha expectativa do crédito de carbono chegar a esse valor? Qual que é o timing de maturação? Porque é verdade, eu tenho dúvidas, às vezes, se VC é o melhor veículo para soluções baseadas na natureza. E o meio ambiente, aí a gente trabalha muito na parte, né, de construir os contratos, de construir as garantias, ajudar o cliente, né, falar onde você vai buscar esse crédito, porque às vezes ele tem que ser concessional. Soluções de mudança do clima, isso é tudo super legal lá de aquela região de Londres, de Canary Wharf. O valor, lá é uma região muito sujeita, né, perto da City, lá para ter as enchentes. Vai sair mais caro 4 vezes para você ter que remediar, lidar com a enchente, né? Então, prevenir é mais barato. Mas quem tem o interesse nisso, qual a tangibilidade nisso? Isso vai se tornar tangível quando o governo também trouxer obrigatoriedade nas regulamentações que já tem agora, né, em contratações públicas, por exemplo, que isso vai ser obrigatório. Então, uma empresa que desenvolve esse tipo de solução, ela passa a ter valor. Então, eu acho que a gente do jurídico, a gente consegue ajudar muito em bioeconomia também, né, que agora acabou de sair a lei também de bioinsumos, ficou um limbo, aí tinham, né, alguns inquéritos instaurados para investigar o uso on-farm, aí depois foi regulamentado. Então, a gente poder dar isso, eu acho que tem um valor muito grande, né? Que é na pré-modelagem, enquanto você está montando, e depois tem as questões que são típicas societárias, eu acho que de todas as VCs. Então, como é que você remunera realmente, cria um plano interessante de longo prazo para quem desenvolveu o negócio? A parte de propriedade intelectual, né? As patentes verdes têm prioridade junto ao NPI para serem analisadas e priorizadas. Então, tem um compromisso de analisar em até 2 anos, né, essas patentes verdes. Então, tem todo um trabalho de due diligence. Vem cá, tem que fazer o clearance primeiro. Isso já foi registrado em algum lugar, né, no Brasil, no mundo? 2, isso que você está criando, isso é sujeito a uma proteção de inovação, seja pelo método, produto, o que quer que seja. Contrato de confidencialidade. De novo, como é que você remunera, também cria um incentivo para o pesquisador e para ele não ir depois lá, né, no mercado e desenvolver a concorrente. Então, tudo isso são questões contratuais, tem as questões relacionadas a CVM, então, custo de SA ainda é um pouco alto, não tem como fazer uma SA mais simplificada, porque a limitada não consegue fazer captação, né, via debenture. Então, eu acho que tem toda essa parte dos instrumentos financeiros e a gente ajuda muito a navegar nisso. Você vai fazer uma transação com, né, um organismo, um banco multilateral, a gente sabe como é que eles funcionam, quais são, né, as garantias que eles querem nesse tipo de situação. Você vai lidar com, vai querer ter acesso, né? Agora, esses fundos que estão saindo do Brasil, com relação também à sustentabilidade, relacionado ao fundo clima, tem o BIP, né? Que eu adoro, a Ana Tônia, a nossa secretária, fala que é o Tinder dos investimentos sustentáveis que eles aproximam. Ela falou isso lá na COP29, em Baku. Ela falou: olha, eu vou aproximar o investidor e da investida que tem um projeto bacana. O nosso papel do governo é dar um pouco dessa estabilidade, que eu lembro que também a CVM, há muito tempo atrás, quando começou a história de crédito de carbono, lá pelos idos dos anos 2000, ela também fazia, vou dar uma espécie de selo de qualidade, né? Porque aí, para quem for investir, já sabe que esse projeto passou por algumas camadas.
Então, é assim, são vários temas, tributário também é algo que influencia aqui, né, com relação agora a toda a reforma, como vai ficar o custo da cadeia e de produtos mais sustentáveis. Então, acho que é assim, tudo para dizer que advogados não são tão chatos, tá? A gente ajuda Já e quero contratar a Maria Cristina para ontem. E é importante, eu acho, tanto no casamento depois como nas separações ou desinvestimentos, né? Assim, a gente sempre. Porque senão você vai para litígio, arbitragem, tem mais um custo com relação a isso, risco reputacional também, não é? Você trouxe muito greenwashing também, isso é algo que bate no jurídico. A gente fala, gente, risco legal. Ele é manejável aqui, o projeto vai ficar em pé, mas você consegue correr esse risco reputacional? Então, tem algumas perguntas que são interessantes. A gente fez muito isso na época dos projetos de infraestrutura, que a gente falou, para em pé, mas se prepara que vem, vem uma enxurrada aí de ações do Ministério Público também. Mas eu acho que são esses pontos né, sobre a perspectiva jurídica que eu queria trazer aqui, que eu acho que se comunica bem, né, com tudo. Resumidamente, o jurídico está em tudo que a gente tem que fazer. Não, mas incrível, acho que você trouxe uma perspectiva bem ampla, e de todos os diferentes desafios, desde a estruturação, a quando iniciou, a como iniciar bem esse casamento, porque depois, se tiver divórcio, tem que estar bem orquestrado. Muito bom. A gente tem nos próximos 20 minutos, eu acho que o Gustavo está aí com algumas pessoas que talvez tenham perguntas, a plateia também. Eu tenho uma lista de perguntas e poderia ficar aqui conversando com vocês. Aliás, eu vou trocar zap com todo mundo, que eu tenho zilhões de coisas que eu quero perguntar e explorar para próximas interações, porque eu acho que esse movimento aqui de novas formas de fazer investimento, né, e essas possibilidades, e assim como o Dario, eu me conectei que ele falou que ele é um apaixonado aí por esse ambiente, esse ecossistema aí de possibilidades, e eu digo que eu também sou. Mas eu queria começar aqui com a plateia, de repente, e aí depois o online, se temos perguntas. Senão, eu tenho muitas. Ops, chegou aqui. Bom dia, meu nome é Fábia, é um prazer estar aqui, obrigada. Eu sou uma idealizadora, sonhadora, acredito muito nesse momento que a gente está vivendo hoje e estou feliz de estar aqui, porque eu vejo várias, né, frentes de trabalho para, de fato, um futuro melhor para todos nós. Eu estou do lado de cá, eu sou uma startup hoje, eu descobri, na verdade, que eu sou uma scale-up ontem. E eu trabalho com materialização de sustentabilidade através do design. E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu sempre pesquiso materiais para transformar tudo isso que a gente está hoje aqui ambientado em móveis com sustentabilidade, ou projetos, ou móveis e tudo mais, para que isso esteja intrínseco no nosso dia a dia. Para que você acorde e desde que você vai tomar um café, tudo que está naquele seu dia a dia tenha sustentabilidade, seja através de novos materiais, né, que é o que vocês hoje investem. Então, a gente tenta transformar isso em algo tangível, porque uma coisa é você estar na escala de milhões, bilhões em materiais que são inovações em um único produto, e a outra é você pesquisar de fato, né, novas pessoas que estão ali testando. Então, assim, eu tenho desde plastiqueiros, né, eles gostam de se chamar de plastiqueiros, que é a segunda etapa da cooperativa de reciclagem, e a gente transforma isso em design. A gente não transforma isso, a gente gosta de dizer que a gente não faz brindes, que também é bom, né? A gente não descarta essa possibilidade, mas a gente faz design, né? E coisas que são lindas e palpáveis. E hoje a nossa grande dificuldade é na aceitação do público. Então, do consumidor final, de entender que aquele material, apesar de ser plástico, de ser feito de resíduo, ou de resíduo de rede de pesca, ou de látex vindo da floresta, ou de uma comunidade artesã, é incrível. Então, existe um processo que eu acredito que é de educação, né, de valorização da nossa própria cultura,
que a gente precisa agir. E eu hoje, assim, para abrir para vocês, a minha maior dificuldade é essa. Então, a gente trabalha, a gente tem pessoas entusiastas, tem um monte de gente fazendo muita coisa legal, mas é difícil fazer isso chegar para o público, né? Porque causar impacto vendendo uma peça, a gente causa, pequenininho. Mas se você transforma isso para uma cadeia muito maior, o impacto é muito maior. E os números vão ser maiores. E isso não é greenwashing. Então, eu queria fazer essa pergunta para vocês, porque existe um meio do caminho e um meio lugar aí do nosso dia a dia que precisa ser visto. E eu queria saber isso de vocês, na verdade, trocar isso com vocês e saber se vocês pensam muito sobre esse assunto, né? Quem quer E obrigada. começar? Dario, já se movimentou aqui, ó. Não, posso falar um pouco? Estava me lembrando agora de um podcast que eu vi, que me trouxe essa ideia de evolução. A gente fica muito nervoso para que as coisas aconteçam rapidamente, para, né, essa transição aconteça rapidamente. Eu estava vendo um podcast de um banqueiro muito importante que a gente teve aqui no Brasil, tem ainda, já tem mais de 80 anos, mas ele contando a história do Sistema Nacional inteiro, todo o processo de criação. É um aprendizado muito grande para entender essa história de evolução. Mas ele falou que o primeiro fundo que ele fez, no último banco que ele fundou, e fundou vários, sentou-se 2 investidores estrangeiros, que a gente conhece os nomes aqui, dos maiores do mundo, e falou, olha, a gente quer colocar cada um $1 bilhão no teu fundo. E aí, na época, o Brasil tinha um único fundo, que o investidor podia investir para investir no Brasil. Não podia investir em fundos, não tinha essa estrutura para que ele pudesse investir. E aí eles chegaram, veio um advogado aqui da época, chegou lá e falou assim, olha, é simples, a gente pega o copeiro do banco e esses 2 investidores, cada um empresta $1 bilhão para o copeiro. E assim eles fizeram, cada um emprestou $1 bilhão, o copeiro ficou com $2 bilhões de dívida e o copeiro investiu o dinheiro no fundo. E foi assim que aconteceu, e o advogado aqui da época, o advogado isso é público, está no podcast que eu vi. E aí, o advogado foi parar na CVM, virou presidente da CVM, e aí ele endereçou esse assunto. E aí ele endereçou esse assunto, começou a endereçar esse assunto que virou os fundos hoje, que tem a infraestrutura que o Paulo está falando, para que todos os investidores internacionais possam investir no Brasil com segurança. Isso foi na nossa geração. Isso aconteceu na nossa geração. Então, tem uma ideia de evolução que mudança de hábito consumidor é muito complexo, demora. E a gente está falando de um tema que a gente sempre joga para baixo do tapete. Quando a gente está falando de economia circular, a gente coloca o peso todo no consumidor, mas tem o custo para as empresas de produzir os produtos que não estão nos produtos. Então, o produto plástico tem um custo socioambiental que não está lá. Toda as embalagens que a gente consome tem um custo socioambiental que não está na embalagem, não está no produto. O dia que a gente conseguir precificar esse custo e colocar no produto, o consumidor ele vai optar por um consumo naturalmente de outro tipo de produto. Agora, se a gente faz essa precificação e abre essa porta e começa a colocar luz nisso, é como se fosse uma tarifa. A gente agora está escolado sobre tarifa que acontece com uma nova tarifa, né? Então gera inflação, sobe juro, para crescimento no mundo inteiro, então todo mundo não conversa sobre isso. É um issue da nossa geração, a gente tem que colocar isso e discutir, tem que colocar em cima da mesa e discutir, né? Não está só na mudança de hábito consumidor, eu e o Paulo temos alguns exemplos de investimento que a gente fez que pressupunham nas premissas mudança de hábito consumidor e não aconteceu. E provavelmente não vai acontecer num tempo de um investimento, principalmente de VC. Eu ia complementar porque eu acho muito interessante isso que o Dário falou. E acho que tem um papel que todas as organizações precisam fazer, acho que todo mundo aqui precisa fazer também, que é apoiar a formação de políticas públicas para que negócios circulares, para que negócios como o seu sejam mais vantajosos, obtenham mais vantagem
frente aos outros, né? Enquanto for mais caro, for mais difícil, enquanto for mais complicado para você, como uma empreendedora circular, fazer o teu negócio versus um outro, né? Que num sistema linear coloca na economia um produto com várias problemáticas, essa conta não vai parar em pé. Então a gente precisa se aproximar, né? Isso é uma coisa que a Fundação tem feito bastante junto ao MD, que é o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, principalmente agora no lançamento da Estratégia Nacional de Economia Circular que o Brasil recém lançou, né, semana passada, e agora a gente começa a rechear esse documento, que é reunir os empreendedores que a gente conhece em economia circular e fazer esses empreendedores conversar com formadores de políticas públicas. O que vocês estão precisando? Qual é a regulamentação que precisa ser revisada? Qual é o incentivo que precisa ser colocado? Né? O que a gente consegue fazer para abrir caminhos, né? Para que seja fácil, né? Outro dia eu estava conversando com um desses empreendedores que ele falou assim, cara, eu sou praticamente penalizado no meu modelo de negócio, assim, porque acho que é 2 vezes mais caro do que um modelo de negócio de um mesmo concorrente, se fosse assim, numa prática linear. E aí, se a gente junta isso, por exemplo, né, junta esse ambiente de políticas públicas, de fiscalização, de regulamentação favorável, mais a nossa matriz energética, acho que a gente estava falando hoje com um amigo ali antes de começar o evento, a gente tem no Brasil a oportunidade de fazer grandes cases, né? Aqui tem um potencial muito grande, né, de fazer produtos com impacto. A gente precisa casar essas duas coisas. E acho que a gente, como organizações que articulam esse ecossistema de investimento e de inovação, a gente precisa fazer esse papel, né, de sentar com esses formadores de política pública, de mostrar para eles esse outro lado do jogo, de ajudar eles a fazerem, né, o trabalho que eles fazem. Tinha uma pergunta. Oi, pessoal, bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou o Antônio, embora o Dario tenha entregue o apelido de escola, né? Eu vou quebrar o galho dele e não vou falar em que ano foi, né? Eu sou presidente da Promon Engenharia. Para quem não conhece a Promon Engenharia, nós somos os culpados por não entregar on time, on budget. Normalmente sobra para alguém, né? Via de regra sobra para a gente. A gente é uma empresa de projeto e de implantação de obras. E acho vários ganchos aqui. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação, pela fala de todos vocês. Vários ganchos. Alô, alô? Vários ganchos que daria para fazer aqui, inclusive com a sua pergunta, mas eu queria endereçar um pouquinho o tema do acesso, né, do acesso eu vou chamar de developers ou dos empreendedores, né? No Promon, a gente tem 3 grandes classes de clientes. Os superestruturados, que vem praticamente o prato pronto. Os private equities, que estão na fase seguinte do VC, então, via de regra, tem dinheiro, tem estrutura. Posso aqui arriscar dizer que eles sabem bem como faz, pelo menos eles sabem o que eles querem, né? E aqueles que a gente chama de developers, que são os pequenininhos, têm uma excelente ideia, mas que não tem dinheiro, né? E eu vejo como nós trabalhamos na indústria, né? Há muitos anos. A companhia é sexagenária, né? E esse é um tema que perdura há muitos anos. A falta de recurso dos developers, e há muitos anos que a gente não vê, mesmo com a vinda dos VCs, que quando a gente olha a história, é novo, né? A gente vê que esse tema do acesso tem uma dicotomia enorme, desde a transparência, desde a taxonomia, né? É outro planeta. E a gente nunca viu nenhuma iniciativa para que esse tema do acesso seja tratado. Acho que o BIP, de algum jeito bem específico ali, ele pode pegar, né? Mas não de forma sistêmica, não de forma macro, para um país com tantas oportunidades que nem a gente tem. Então, como é que vocês enxergam? E aí a pergunta é para todos, tá? Porque acho que pega no jurídico, pega no órgão regulatório ou no órgão controlador,
e, obviamente, pega nos fundos. Então, a pergunta é simples. Como é que a gente conecta as duas pontas? Entendi do Paulo que, num dos fundos dele, ele analisou 200 iniciativas, fechou em 8 e só 3 deram certo. Eu fiquei até espantado. Eu não imaginei que vocês tivessem capacidade técnica e operacional de analisar tantas, né? Então, essa é a pergunta aqui. Eu fiquei chocada quando ele falou isso. Falei, caramba, quanto tempo ele demorou? Vai para você, Paulo, essa pergunta. É. Bom, aí nessas duas. É fácil, tranquilo. Não, a Júlia está aqui, a minha sócia também participa disso. Bom, isso é histórico, 20 anos, 211 para 1. Né? Tá, 211 para 1, todos. Fizemos 20 investimentos. Né? Você tem oportunidades que você olha 1 hora, 2 horas, você já descarta, e tem outras que você negocia 6, 7 meses e acaba não dando certo. Então tem uma curva aí, né? Mas o acesso, eu acho que esse é um tema importante, né? Até estou indo agora, na semana que vem, estou indo para o Amapá, a gente tem um fundo que investe na Amazônia, e eu acho que é um bom exemplo. O Sebrae organizou agora um fórum de inovação e bioeconomia da Amazônia. Eles fizeram uma curadoria, olharam 1.000 e tantos negócios, selecionaram 36, fizeram um trabalho super criterioso, empreendedor, empreendedora, plano de negócios, dar o clique, né? A chance de dar o clique aí que a Fábia falou, né? Só para a gente vê muito empreendedor vai fatura 5, 10, 15, 20 milhões, mas para dar o salto para 100, precisa dar um clique. E eu não sei responder essa sua pergunta, que é proposta de valor, que é tangível, intangível, marca. Poucas pessoas conseguem resolver isso, essa questão. Mas, voltando aqui, então, e convidaram vários gestores de venture capital para promover. Então, nós vamos passar uma semana ali em Macapá. Eu acho que esse é um exemplo de acesso, né? Acho que a gente teria que fazer muito mais, aceleradoras, eventos desse tipo. É daí que surgem as oportunidades. Acesso, nós também estamos com dificuldade de acessar capital. Quer dizer, essa história de que existe muito capital sobrando no mundo, eu não sei de onde está sobrando, sinceramente. Não conheço, eu não conheço. Porque os capitais, assim, os grandes, estão em fundos de pensão e em fundos soberanos. Esses são os grandes pools de capital. Os caras têm caixinhas muito bem definidas. Se você se encaixa na caixinha, vai. Mas o que a gente está falando aqui, que é o novo, não se encaixa na caixinha, né? Ainda. A CVM está fazendo esforço, né? A coisa não flui. Eu nunca vi um ambiente tão difícil para captar recursos como a gente está vivendo hoje. Nunca vi. Então, há 20 anos que eu trabalho nisso. Taxa de juros, inflação, resultados ruins aqui de bolsa. É uma pergunta muito boa. Acho que tem que ter múltiplas iniciativas de resolução. Essa que o Sebrae está promovendo e outras que eu espero que aconteçam, para mim é uma oportunidade de achar os caminhos, né? Só para complementar um pouquinho, eu acho também que falta uma espécie de marketplace para dar o match entre o projeto e os investidores. Acho que sim, um BIP é um primeiro passo para isso, quando a gente fala de sustentabilidade, a plataforma. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é que a CVM está ajudando na construção da taxonomia sustentável, e uma das pernas dela, que a gente chama de sistema de monitoramento, relato e verificação, que vai ser uma espécie, né, na prática, de um data lake. Em todos os projetos ativos ou atividades que se disserem alinhados com a taxonomia, vão ter que reportar determinadas informações para esse sistema, para esse data lake. Então, talvez ele funcione também como uma espécie de plataforma open source para todo mundo consultar projetos, iniciativas inovadoras que estão rodando ali, alinhadas à taxonomia, validadas, verificadas.
órgão colegiado, né? Então tem Ministério da Fazenda, BNDES, CVM, SUSEP, Previ, que esse sistema vai ser construído após a edição oficial da taxonomia. Então, uma coisa para prestar atenção, porque eu acho que ele vai ajudar bastante nisso. Sobre mobilização de capital externo, tem o programa Equinvest, não sei se vocês tiveram, né, contato, acho que é importante pesquisar, que ele está justamente tentando mobilizar capital Fala de novo, qual é o nome do programa? Programa Equinvest, coordenado pelo Tesouro Nacional, e tem projetos de linha de blended finance muito interessante para viabilizar projetos de impacto socioambiental. Vale a pena dar uma pesquisada. E muito que eu tenho ouvido também são ticket médio dos projetos, que no Brasil são baixos. E aí, para mobilizar capital externo, já cria uma certa dificuldade, né? Com esse data lake, que eu estou chamando aqui, não sei o nome ainda, talvez também se consiga agrupar projetos similares, empacotá-los, isso aumenta o ticket, né, daquele produto, vamos dizer assim, e atrai o capital externo também. Então, a gente está atento a isso, e isso está sendo mapeado, e eu acho que as soluções futuras vão vir, e tendem a ser de impacto. E aí eu acho que junto, né, com o jurídico, a Ecoinvest era, assim, tem algumas queixas. Uma delas foi dita aqui, que era do setor, é realmente essa variação, né? Como é que você protege aí com o hedge cambial? E o Ecoinvest, ele vem para isso, com essa finalidade, que era uma queixa dos também investidores de fora. Cambial de longo prazo, né? É. Porque você tem que ficar rolando, gera um custo muito grande. E tropicalização também, você trouxe a taxonomia, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito curiosa, né? Eu não vim da área de finanças, eu vim da área do meio ambiente, sustentabilidade, gestão ambiental, e aí depois fui me inserindo um pouco mais em finanças. Então, é um outro caminho. Quando a gente pega o movimento da sustentabilidade, quem deu o grande impulso mesmo foi Banco Central e setor privado, quando eles perceberam, né, o custo de não agir. Então, tem toda uma parte que é de organização mesmo do setor, que eu acho que a gente avançou muito bem até determinado ponto, foi muito pioneiro, o Brasil é muito pioneiro, mas o que eu sinto assim, tropicalização. A gente também mandou alguns comentários, né, consulta de taxonomia, tinha cliente, dependendo do projeto, ele falou, meu, não se enquadra aqui porque tem essa palavra ou tem essa característica. Então, eu acho que esse trabalho realmente de padronização, né, de formulários, de previsibilidade jurídica, de como acessar, porque às vezes eu sinto que eu respondo a mesma consulta 8 vezes ao dia, só que pulverizada, entendeu? Eu não consigo acessar capital, como eu faço? E hoje, muitos dos clientes que vêm, eles não falam mais, não são só dúvidas específicas regulatórias, é muito assim. Vocês têm experiência em estruturar as várias rodadas de investimento e captação? Porque a gente sabe que vários dos projetos tinham ideias ótimas. Um tinha corpo técnico, o outro tinha, né, aí também grandes cientistas, mas a gente fez captação em várias rodadas, e aí o Fiagro que a gente teve conseguiu captar 20% só. A CPR Verde, ou senão a gente fez também aqui um CRA, que era IPCA mais não sei quanto, e a hora que, né, subiu aí a taxa, virou uma super dívida. Então, eu acho que a gente olhar muito a realidade, né, do que também aprender, eu acho, com as lições de quem saiu na frente, foi early mover, para regulação, ajuda demais, né? Por isso que a gente tem um período voluntário ali da regra da 193, que quando você falou de externalidade negativa, né, na produção, por exemplo, das garrafinhas de plástico, né, tem essa externalidade negativa no modelo de negócio, isso não está financeiramente precificado no custo do produto. Então, a 193, ela vem para isso, porque o emissor, a companhia aberta, vai precisar identificar o risco, né, do seu negócio, que é produzir uma embalagem de plástico, e traduzir isso financeiramente. Como isso impacta os fluxos financeiros do meu negócio prospectivamente? Não é para trás, é para frente. Né? Isso tende a atender essa questão. Olha, isso traz uma externalidade negativa e isso pode ser enxergado financeiramente aqui. Porque hoje em dia, de fato, não é possível. Né? É complexo, mas é algo que a gente está tentando fazer. E eu adorei a sua pergunta. Eu preciso falar que para produtos financeiros também tem essa falta de sensibilidade e awareness do consumidor. Aí falo para produto de seguro, de previdência, instrumentos financeiros sustentáveis. A OCDE está
A gente está ajudando eles a pilotar um questionário para medir essa questão de letramento de sustentabilidade para produtos, de produtos financeiros, de forma geral. E eu fiquei assustado, tanto que as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem. O que que é essa sigla ESG? O que que é essa sigla ASG? O que que é sustentabilidade? Tem perguntas básicas. Então, sim, tem um grande trabalho de educação. Mas qualquer fundo de investimento ou, né, de investimento, ele parte de um produto. E esse produto, ele tem que ter essa sigla. Por isso que é o ponto, né, que assim, que eu tento chegar. Qualquer fundo de investimento, ele parte, de fato, de um produto que está sendo investido, né, ou de uma ação, ou um tipo de processo novo que está sendo, um serviço novo que está sendo proposto. Então, e que alguém vai consumir isso, porque se ele não consumir, não vira um valor, e esse ciclo não vira um fundo de investimento. Então, por isso que eu falo, assim, existe uma questão base, que é de nós, como seres consumidores, passarmos a enxergar um produto, né, e a Ellen MacArthur fala muito disso, com essas premissas, de uma forma informativa. Né? Então, eu falo, cada produto deveria ter uma etiqueta do que ela carrega. E eu concordo com você, Dario, quando você fala do preço de um produto, um copo d'água. Ele não devia custar o valor da água, ele devia custar o preço da embalagem, o tempo que aquela embalagem vai consumir do meio ambiente para ele ser, enfim, para acontecer alguma coisa com ele. Então, eu acho que eu não gosto da mensagem de fim de mundo. E por isso que, de novo, eu estou aqui muito feliz de estar aqui, porque somos várias partes de vários processos e várias, né, partes de um mecanismo falando a mesma coisa, né? E iniciando, na verdade, a gente está de fato iniciando um caminho, e por isso demora muito tempo. E por isso eu acho que a gente tem um caminho junto para seguir. Mas é isso, obrigada. Fora do meu tempo, eu tenho uma pergunta aqui, e aí eu vou pegar uma última pergunta ali e encerrar. A Léa já está brava comigo, falando, já passou, então está realmente super rico, então vou passar você, e aí encerramos, mas continuamos aqui no sentido de quem quiser visitar a casa e trocar, porque eu sei que vão ter mais perguntas. E vamos ter que fazer uma segunda rodada. Acho que Bom dia. Primeiro, excelente evento, assim, muito rico. Meu nome é Beatriz Millier, eu trabalho com sustentabilidade há muitos anos. Já fui, acho que, de todas as áreas possíveis, já representei setores, já mudei de lado de mesa porque eu achava que não estava funcionando, já fui para o governo, já voltei, já fui executiva de empresa e tal. E uma coisa que eu sempre fico pensando, e quando a gente lida com os diferentes stakeholders que a gente lida, e aí eu queria ouvir aqui o lado dos fundos nisso. O que eu vejo é a dificuldade, pelo menos assim, de unir, né? O que a gente falou já, o que vocês falaram no começo, a paixão pelo negócio, pelo tema, pela ideia, com ser um negócio, né? Então, assim, a paixão com o lado econômico. E como é que vocês conseguem, ou quais são os maiores desafios que vocês veem para conseguir depois acompanhar que aquele negócio que teve o investimento, ele é realmente um negócio sustentável, para a gente não cair num risco reputacional, num risco de greenwash, e o que eu vejo é que o dono ali, né, do negócio, da ideia e tudo, às vezes tem muita resistência, nem só em prover informação pela parte da transparência, mas em saber que tipo de informação e como é que ele presta e o timing de prestar a informação, né? Que eu acho que quando a gente fala de relatórios integrados e tudo, é o timing, porque os negócios são muito grandes, demandam de informações de muitas pontas e queria então entender um pouquinho qual é a visão de vocês. Existe mesmo essa dificuldade toda? Depois que você chega para investir num negócio, o negócio você já viu tão redondinho que daí é fácil pegar informação e acompanhar que realmente é um negócio sustentável e não cair ali num greenwash, porque eu acho que quando a gente olha o tripé da sustentabilidade, o econômico na hora de acompanhar é fácil, mas o social e o ambiental caem ali num risco, né? Queria ouvir aí um pouquinho de vocês. Obrigada.
Não sei quanto tempo a gente tem, mas é, bom, eu acho que isso é muito da fase do dia pré-investimento, a gente avalia tudo isso. Quer dizer, não é, além da gente se alinhar com o empreendedor precisa estar alinhado com a gente precisa saber se essa relação de longo prazo vai ser construtiva e amigável, né? O empreendedor não quer, não pode, não é todo mundo que quer ter um sócio, não é uma decisão fácil e tudo bem, cada um, né, tem as suas escolhas, né? Nós investimos em empresas muito pequenas e a gente participa muito da construção, da evolução da empresa, e na medida que ela vai escalando, ela fica mais competente e capaz de preencher essas informações, relatórios, etc. Então, essa dosimetria, ela vai acontecer ali no começo, são 2 ou 3 variáveis ligadas a um mapa de impacto que a gente chama, uma tese de transformação, que a gente vai monitorando e que está intrínseco, os impactos socioambientais estão super ligados com o plano de negócios, o modelo de negócio da companhia, é meio que natural. Só depois de algum tempo, de algum tamanho, é que ela é capaz de fazer relatórios, GRI, IFC, etc., etc., né? Fazer antes vai criar problema, vai dar problema, né? Eu acho que a gente está aqui no ponto do doutor Antônio. A gente está entrando numa fase muito pragmática, assim, né? O que de fato funciona, não funciona, e nem toda boa ideia é um bom negócio. E a gente, nessa última onda, a gente romantizou demais a história de mensuração de impacto e criamos diversas linhas de mensuração. E aí fica uma muleta para não fazer, para não mensurar, porque é muito complexo, é muito difícil, tem muita ferramenta, ninguém chegou ainda num consenso e aí ninguém mede, né? A gente tinha uma empresa que a gente investiu junto em floresta, e a ideia era plantar floresta para substituir madeira de desmatamento. Escuta, a gente fez a matriz de materialidade, escutamos todos os stakeholders, fizemos uma coisa complexa, com todos os indicadores, 10 anos atrás. E, de repente, a gente percebeu que o nosso assunto era quanto de floresta nós estamos mantendo de pé com essa empresa, quanto que a gente está substituindo de madeira ilegal. Ponto, acabou. A outra, a Urben, nós produzimos madeira engenheirada para substituir concreto e cimento. Quanto mais eu produzir de madeira, mais impacto eu estou causando. Acabou. E eu vou pensar nas outras coisas ao longo do processo, né? Assim como grandes empresas já estão estabelecidas, qualquer delta que ela faça na sua cadeia de fornecimento ou na mudança do seu produto já é um impacto gigantesco. Então, a gente tem que desromantizar e escolher 2 ou 3 principais pontos para esses sim serem acompanhados. Bom, vou rapidinho. Meu nome é Fábio. Primeiro, eu queria agradecer pela participação aqui. Foi o melhor painel da semana. Parabéns. Muito bacana. Eu vou tirar o Gustavo fora da resposta. Eu vou perguntar para vocês dois qual que é a relação que vocês têm com a indústria e com os brand owners para ajudar na introdução de produtos sustentáveis. Eu vou dar 2 exemplos rapidinho. Eu trabalhei com o plástico verde na Braskem, eu que levei o plástico verde globalmente, e a gente conseguiu entrar na Danone, no Actimel, na Europa inteira, fazendo o frasco. O que acontece? A gente cobrava 40% mais caro pelo plástico. Naturalmente, €1 ia custar R$1,40. Quem que vai comprar? Ninguém. Quando a gente falou, a culpa é do consumidor. Eu concordo, o consumidor tem que entender o que ele está pagando a mais. Mas ele não tem que pagar 40%, porque o plástico é um pedacinho pequenininho. O que a Danone fez? Nós não vamos cobrar nada. Ela não cobrou nada e ela recuperou o investimento no marketing, que foi o que a Braskem fez com o plástico verde. A reputação que a Braskem tem hoje, 90% dela é plástico verde, não é Alagoas, tá? E o segundo ponto é, eu assessoro uma empresa que faz reciclagem, é a única do Brasil, que faz reciclagem de placa fotovoltaica.
Qualquer projeto de energia fotovoltaica que você pergunta qual vai ser o final de vida, o cara quer te chutar fora da sala. Eu invisto em uma empresa, ele falou, Fabio, daqui a 25 anos. Eu falei, e daí? E qual que é a questão? 80% da placa fotovoltaica é vidro, que custa menos de R$ 1 o quilo. E qual que é o problema? O problema é que a indústria não quer se mexer. Por quê? Porque ela está acostumada com um vidro quebrado de garrafa de Coca-Cola que é desse tamanho. E o nosso é 3, 4 vezes menor. A industrialização para eles não serve. E ninguém investe nisso. E é um absurdo. Hoje, no Brasil, está sendo instalada por mês 60 mil toneladas de placa solar. Você multiplica por 80%, você vai saber a quantidade de vidro e o mercado brasileiro, a maior produtora de reciclado do Brasil, faz 200 mil ano, que é a Masfix. Então, eu pergunto para vocês fazem essa ponte com o brand owner, essa ponte com a indústria, para mudar a mentalidade e facilitar que o consumidor final consiga acessar esse mercado? Enquanto você pensa aí, Paulo, eu vou dar um exemplo muito prático, tá? O problema de estar muito tempo nesse negócio é que a gente teoriza pouco e fica dando exemplo dos últimos 20 anos, né? Essa empresa que eu mencionei de madeira engenheirada, a gente achou que era o mais difícil era colocar a fábrica aqui no país, com a tecnologia de ponta e tal. A gente descobriu que você passa o cartão, chama a fábrica vem aqui, está instalada a fábrica. Estou brincando, o CEO dessa empresa vai me matar se eu souber que eu estou falando isso. Mas a fábrica está instalada e descobriu que o problema era muito maior, é o problema ecossistêmico e precisa resolver todas as partes do ecossistema. E uma delas é que a madeira engenheirada ela é mais cara que o concreto e o cimento que o empreendedor está substituindo, o cliente final está substituindo na sua obra. E ela é mais cara. No processo final, ela é um pouco mais cara, mas ou nas grandes obras, ou obras de maior valor agregado, ela se equivale. Mas eu preciso dar esse incentivo para o consumidor. Então, nós estamos montando um fundo, esse fundo de Blended Finance, que tem o capital concessional, junto com o capital tradicional da Faria Lima, que dá para esse empreendedor um dinheiro mais barato que o dinheiro do Itaú para poder fazer a obra dele. E a hora que ele fecha a conta, a TIR dele é melhor fazendo com madeira engenheirada, porque ele pode usar esse fundo, do que se ele usasse um recurso tradicional. Então, é papel, cada vez mais, do Venture Capital, não só investir dinheiro, mas orquestrar todo o ecossistema, com todos esses multicapitais, todas as facetas que tem para influenciar o sistema. O Venture Capital o papel dele, pode ser, ou talvez seja já, o mais importante é ser esse orquestrador de capitais para endereçar soluções que estão postas dentro do ecossistema inteiro. Não, muito legal essa pergunta e eu posso dar um exemplo que a gente está envolvido agora, que é no cacau, né? A produção de cacau no Brasil é um locus de pobreza e precariedade. E você tem muitas indústrias de chocolate calcadas nessa pobreza e precariedade. 85% dos produtores vivem abaixo da linha de pobreza. Aí você vai pergunta para a indústria, eu fiz aqui o cálculo, se você dobrar o preço do cacau, seu chocolate aqui na prateleira, em vez de R$ 10, vai custar R$ 10,15. Por que você não dobra, né? E eu acho que essa pergunta não está sendo explorada como deveria ser explorada por todos, pelo varejo. É uma questão de mentalidade, de cegueira ainda, de não, como você mencionou o exemplo da Danone. Teve uma liderança lá, iluminada, ou da né? E que fez acontecer. Eu acho que esse tipo de pergunta, esforço, narrativa, de colocar as pessoas na mesa e falar matematicamente, ó, eu vou pagar aqui o dobro, mas varejo, aumenta o preço aí, né? Não deixa eu ficar com essa conta. Ah, mas quanto que eu vou aumentar? 15 centavos. Ah, mas vem cá, se eu mudar a embalagem, fizer menos cor, e não sei o quê, e mudar um pouco, né? E você ganha muito no marketing, na reputação, muito mais do que passa a ser uma proposta de valor poderosa, no meu entendimento. Mas não sei por quê. Quer dizer, eu sei, acho que tem ineficiência organizacional, pressão por resultado de curto prazo, incentivos dentro das empresas, etc., que a coisa não acontece.
Tem que estar no balance score das empresas, viu? Ah lá, ah lá. Gente, então eu queria assim, terminar agradecendo. Acho que foi incrível. Concordo com você, desculpa seu nome de novo. Melhor painel, eu aprendi tanto. Eu tô saindo daqui me sentindo, tipo, energizada, na verdade, para continuar nessa busca aí por soluções. Então, eu quero agradecer a todos que tiveram aqui presentes. Agradecer ao Gustavo lá atrás, que movimentou mundos e fundos para fazer isso aqui acontecer. Júlia também, que não está aqui, mas também trabalhou no início da idealização. Bom, e todo o time e todo mundo que está aqui com a gente hoje do SEBRE envolvido. Então, agradecer a vocês, painelistas. Acho que teremos que ter uma segunda rodada. E uma coisa que caiu a ficha muito é como é que a gente cada vez mais garante esses ecossistemas, esses hubs, onde a gente consiga ter essas trocas, porque quando tem os advogados, a regulação, quem está botando o dinheiro, quem está ajudando no blended finance, no financiamento, assim, tem muito potencial para essas coisas acontecerem e começarem a ganhar mais tração. Então é isso, obrigada a todos. E aí, quem quiser, o Diogo, que está aqui com a gente, vai nos guiar pela casa para a gente aprender um pouquinho aqui da Casa Zalzupin. Obrigada a todos.